Olá, galera. Hoje eu vou falar sobre o segundo turno das eleições presidenciais no Brasil. Esse segundo turno é totalmente diferente de qualquer outra eleição presidencial que tenha acontecido no Brasil. O que acontece hoje nesse segundo turno? Nós temos dois campos opostos. De um lado, a extrema-direita, representada pelo candidato Jair Bolsonaro. Do outro, a esquerda, representada por Haddad. Dando esse segundo turno, nós vamos fazer uma comparação. Eu quero fazer uma comparação histórica, um acompanhamento histórico. Vamos lá retornar lá no século XX, na Alemanha da década de 20 para 30. Bom, década de 20 do século XX, nós tivemos o surgimento do nazismo. Nazismo, que depois vai se tornar um partido, né? Vai assumir o poder na Alemanha. Mas como se deu a ascensão do nazismo ao poder? Como surgiu Hitler? Foi todo um processo. Ora, a Alemanha havia perdido a Primeira Guerra Mundial e teve que pagar altas indenizações para os países vencedores. Sem falar que essas altas indenizações, que saiu muito caro economicamente para o povo alemão, né? Também tem o fato de que as bolsas de valores de Nova York, né, entrou em crise, em colapso, né, uma crise total que afetou o mundo capitalista. Piorou mais a situação da Alemanha, que já tinha que pagar altas indenizações para os países vencedores da Primeira Guerra. Com a crise, desemprego, miséria, uma inflação que chegou a 1000%, o povo alemão passando fome. A burguesia, né, a grande burguesia, o grande capital, banqueiros, grandes industriais, comerciantes, estavam apavorados na Alemanha. Era o caos econômico geral e os partidos chamados de esquerdas, né, ligados também a movimentos socialistas, movimento operário, a questão socialista, estavam fazendo movimentos fortes. Mas do outro lado surgiam os nazistas. Os nazistas, eles conseguiram captar tudo, né? Pegaram coisas, reivindicações da esquerda, da direita, fizeram uma salada de fruta. Eles falavam de uma Alemanha que precisava recuperar o seu prestígio, que a desestrutura da Alemanha estava na questão da imoralidade, na falta de um poder forte e que a família alemã estava em decadência moral, a estrutura do país estava corrompida. E naquele momento surgia a arte moderna, né? Década de 20 marcada pela arte abstrata, não a tradicional já estava, né? Ficando ultrapassada e surgia aquela arte abstrata, aquela arte que tem que interpretar, né? Que parece, mas tem um monte de riscos, o que é aquilo, né? Não, é uma arte que cada pessoa que olha uma arte abstrata, ela faz uma interpretação diferente, é uma arte para pensar. Surgia a arte moderna, né? Lembrando que Hitler não foi aceito na academia de arte porque ele trabalhava com arte tradicional. Então os alemães culpavam e as academias de arte eram orientadas, comandadas por judeus, né? Então os nazistas e Hitler acusavam aquela decadência moral por culpa dos judeus. Também culpa dos judeus ricos só pensavam em dinheiro, né? Eram egoístas e estavam provocando toda aquela miséria, e os judeus pobres eram seres desprezíveis, seres porcos. Naquela época que o cinema já fazia parte, né? Surgiu ali na Alemanha,
os alemães, né, passavam a produzir filmes onde colocava ali o judeu pobre, né, fazendo coisas terríveis, comendo coisa do lixo, até matando rato para comer, e o judeu rico só pensando em dinheiro, passando o outro para trás, causando então uma pobreza para o povo alemão, sem falar também que os judeus foram considerados, né, pelos nazistas culpados pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra, porque havia muitos judeus oficiais, né, judeus alemães que eram oficiais, foram oficiais na Alemanha, do exército alemão na Primeira Guerra Mundial, que deixaram de ser oficial quando a Alemanha se torna nazista. Muitos nem sabiam que eram judeus, né, tinham suas misturas, né, tem gente que foi saber que era judeu quando os nazistas abordavam, né, nas suas residências e dizendo que você está preso porque você é judeu. O cara, tipo, como, né? Não, você tem um vô. É uma coisa absurda, né? Mas como o nazismo chega ao poder, né, democraticamente, através de eleições, e que partidos de direita, centro-direita, muitos apoiaram os nazistas, apoiaram Hitler. Porque o medo, o pavor maior, o medo, era os comunistas, socialistas. Precisamos evitar a ascensão deles. Então vamos apostar no nazismo. Aí quando viu aquelas loucuras todas que Hitler falava, e inclusive estava escrito no seu livro, como Bolsonaro, né? Não precisa nem dizer, é só consultar nos links aí das redes sociais, no YouTube, no Google, que vocês vão ver, né? Que Bolsonaro, as coisas que Bolsonaro fala, e Hitler falava aquelas coisas assim, né? Relacionadas a judeus, a raça ariana, que superioridade, que deveria dominar os outros povos, que tinha que ter um Estado forte, armado, de armas, né? Hitler falava isso, como Bolsonaro fala hoje. Então a burguesia diz, não, né? Os grandes comerciantes industriais falavam, não há problema da gente apostar nele, de financiar esse partido. A gente controla isso. Depois que os nazistas estiverem lá no poder, a gente controla isso, a gente precisa derrotar os comunistas socialistas. Esse é aquele ódio, esses comunistas, socialistas precisam ser derrotados. Isso que é importante. O resto a gente controla, aquelas loucuras do Hitler, aquela coisa do nazista a gente controla. Mas o partido nazista elegeu um bom número de deputados, se uniu ao partido de direita, né? Tinha na época Partido Católico Alemão de direita, apoiou Hitler, inclusive, né, grande parte dos religiosos católicos, né, pela moralidade, pela família, foram com Hitler. Não, Hitler foi coroinha da igreja, católico. Hitler vai restaurar a moralidade, vai tirar a imoralidade, e esses comunistas, ateus, vão pagar caro. Né? Não, vamos tirar aí, vamos salvar a família. A religião católica, muitos católicos, padres, tudo, foram lá com Adolf Hitler, né? Pela moralidade e pela família Hitler, né? Os católicos religiosos, não, pela moral e bons costumes, vamos salvar a família alemã das mãos desses comunistas ateus, né? E foram lá, votaram, né, nos deputados nazistas, se uniram, tá, ao nazismo. Assim, o partido nazista de direita passou a ter, o governo passou a ter a maioria, né, certa maioria ali, mas tinha uma posição forte que atrapalhava os interesses do nazismo. Hitler vai, então, criar um pretexto de uma ameaça comunista para fechar o Congresso. E quando ele fecha o Congresso, aí começa o terror. Porque sobrou até para a própria Igreja Católica Alemã, que apoiou, né, o nazismo. E quando Hitler se torna um ditador, fecha o Congresso, ele troca as cruzes da igreja. Olha aqui que o Hitler faz, que o nazismo faz. Troca as cruzes da igreja pelo símbolo nazista. E na escola, troca os crucifixos pela foto de Hitler. O que a cultura do ódio fez? A cultura do ódio cegou as pessoas, mesmo pessoas religiosas, pessoas fervorosas, elas foram com o nazismo. Elas se embarcaram nessa ilusão, como hoje está acontecendo com essa onda Bolsonaro. Acima daí, Bolsonaro teve um índice alto de votos no primeiro turno. E agora no segundo turno está essa disputa. Fascismo versus esquerda, centro-esquerda, versus a democracia, não é? E tem gente que acha, não, mas
Todas essas coisas que o Bolsonaro fala, que o vice dele falou em acabar com o 13º, acabar com as férias, não pode acontecer porque tem a Constituição. Mas na Alemanha também tinha a Constituição. Hitler fechou o Congresso. Hitler era militar, era cabo. Bolsonaro é capitão. Vice dele é general Mourão. Então, gente, para ele fechar o Congresso, é fácil. Ele vai chegar, né? Não estou com condições de governar. O Congresso está atrapalhando. E o povo, se ele for eleito, né? Vai ter o apoio do povo para fechar o Congresso. O povo dele que votou nele vai bater. Se ele vai lá, fecha o Congresso. E o Congresso, né? Com esses grande parte de políticos que, infelizmente, passam uma imagem negativa, né? Pelas suas ações que fazem dentro do parlamento, o povo vai bater palma. E aí ele fecha o Congresso, e aí ele pode botar suas ideias, pode implantar todas as suas ideias tranquilamente. O Mourão vai ficar feliz porque vai poder tirar o 13º do trabalhador, as férias do trabalhador, e aí nós vamos entrar num estado de terror total. Claro que vamos criar do outro lado extremos, vários extremos do outro lado, porque se sabe que Bolsonaro, né, é só vocês consultar em links de YouTube que ele é fã dos Estados Unidos, da bandeira lá dos Estados Unidos, como ele está postado assim, com uma admiração. O Brasil vai ser um fundo de quintal dos Estados Unidos. Ou seja, privatização total, entrega total de nossas riquezas, o exército brasileiro servindo ao lado do exército americano para ações militares no exterior, o que vai custar? O que vai custar? Extremistas islâmicos vão estar vindo para cá também. O Brasil vai passar a ser inimigo. Como ataca a França, que é aliado dos Estados Unidos, né? A Inglaterra vai passar também a fazer ações terroristas aqui, sem falar que o movimento de esquerda, que é um movimento que luta por ações por direitos, com protesto, vai passar a largar um pouco, não tem. Então aí a esquerda vai passar a agir com armas, né, tipo a luta armada. Esse país vai virar um caos, né? O extremismo atraindo vários extremismos, e nós vamos ter o que aconteceu com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha ficou devastada no final. Tudo por consequência da política nazista. Não queremos isso no Brasil. Então vamos, nesse segundo turno, pensar, refletir para fazer um voto consciente. Galera, se vocês gostaram do meu vídeo, deixem um like e se inscrevam no meu canal.